8 horas e 36 minutos, Coleta já está na área e vamos direto ao assunto que é, digamos, o filé mignon, ainda que com gosto indigesto ou um gosto mais suavizado, sobretudo pelas últimas horas, diante da postura do Fed e de outras instituições importantes da economia americana. Os reguladores da Califórnia fecharam na sexta-feira o Silicon Valley Bank e assumiram o controle dos depósitos do banco de acordo com o Federal Deposit Insurance Corp, sistema de proteção de depósitos dos Estados Unidos. Na quinta-feira, os clientes retiraram 42 bilhões de dólares em depósitos do SVB, de acordo com o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia, levando a um saldo negativo de caixa de 958 milhões de dólares. Gestores de Venture Capital e executivos de tecnologia se esforçam desde a semana passada para entender e explicar as possíveis consequências da falência súbita do SVB. O colapso do banco representa a maior falência de uma empresa do setor bancário desde a crise econômica de 2008, segundo a CNBC. Coleta, os gestores de Venture Capital e os executivos de tecnologia têm se esforçado desde as últimas horas, em especial final da semana passada, para entender os reflexos, as consequências e as razões que levaram a isso. Você já chegou a alguma conclusão? Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Diego. Bom dia para todo mundo que se liga aqui na TC Rádio. Uma ótima semana para a gente. Vamos lá. O que aconteceu, né, para o SVB quebrar? Basicamente tiveram 3 fatores, né? Um fator de contexto, onde você tem o ciclo todo de alta de juros penalizando especificamente um setor de tecnologia, né? E o banco muito concentrado em ceder crédito e oferecer serviços bancários para esse setor. Então você vê, empresas, startups, empresas de pequeno porte, tecnologia de alto growth, pararam de conseguir emitir novas ações, fazer novas rodadas, então o dinheiro começou a acabar, começaram a recorrer à dívida, e essa dívida ficando cada vez mais cara. Então havia um contexto setorial muito negativo para o SVB. Né? Aí, em segundo lugar, a gente tem uma má gestão financeira por parte do SVB. A gente tinha, né, quase 90% do capital do SVB estava alocado em títulos ligados a hipotecas, ou seja, pré-fixados. Aí você pega um título pré-fixado, coloca o seu patrimônio inteiro lá. E é bastante comum nos Estados Unidos. A maioria do mercado de renda fixa nos Estados Unidos é pré-fixado. Se você olhar os TIPS, que são os similares aos NTNBs aqui, ou ligados à inflação, é muito pequeno esse pós-fixado, né? Então você tem, claro, os T-bills, né, de curto prazo, onde vocês são pós-fixados, mas o grosso tá em pré-fixado. E aí você vê o 90% do dinheiro todo fixado lá em 1,9%, 2% e o juro subindo 450 pontos ao longo de um ano. Isso, via marcação ao mercado, cria um rombo no balanço patrimonial do banco. Então teve essa má gestão financeira. Ainda que seja um prejuízo não realizado. Né? É que você não comprar hedge para um eventual ciclo de 450 pontos em um ano, porque você pensa que isso é inimaginável. Exato. Né? Então, nesse sentido, o SVB também errou. E aí tem uma coisa que vem até das anotações de Aristóteles lá, que o pessoal chama que é a tragédia dos comuns. Tragédia dos comuns é quando várias pessoas tomam a decisão correta e racional para se proteger, mas isso acaba causando um problema para todos. Ou seja, cada um toma a sua decisão economicamente racional, que no caso ali é ver um risco relacionado ao banco e sacar. E aí você tem ainda tudo concentrado. Então, Você está se referindo à tentativa de capitalização endossada pelo SVB, que não foi exitosa, e os clientes do banco olharam e falaram: o quê? Os caras estão com dificuldade de se capitalizar? Deixa eu correr e pegar meu depósito. Deixa eu correr. Só que daí os caras correram para pegar o dinheiro, e como eles são todos do Vale do Silício, são todos do mesmo meio, assim, são founders, são executivos das startups, são fundos que investem em startups. Esses caras começaram a ouvir a palavra de que estava todo mundo correndo, e aí vira um problema psicológico caótico, que foi todo mundo sacar no mesmo dia. E a corrida bancária. E nenhum banco consegue atender, né? A gente tem lá nos Estados Unidos, se não me engano, 10% de compulsório, ele tem que ter 10% de disponibilidade. Bom, então isso resultou na quebra do SVB. E aí o que a gente viu ao longo do final de semana que também preocupou um pouco, né? Ontem, em Nova York, o Signature Bank, um outro banco pequeno,
foi fechado pelo regulador estadual. Deixa eu retomar a palavra então nessa altura, porque é esse o nosso próximo destaque. Aí você comenta na sequência. Pois não, Diego? Exatamente. Ontem, reguladores americanos fecharam o Signature Bank, como o Corleta antecipou, diante do que consideram um risco sistêmico. Em comunicado, o Departamento de Serviços Financeiros dos Estados Unidos revelou ter assumido o controle do banco, que dispõe de cerca de 110 bilhões e 360 milhões de dólares em ativos e 88 bilhões e 590 milhões em depósitos. O Federal Reserve, Banco Central Americano, anunciou em comunicado no último domingo que vai disponibilizar financiamento adicional para ajudar a garantir que os bancos tenham a capacidade de atender às necessidades de todos os seus depositantes. Já a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou ontem que o governo quer evitar o contágio financeiro após a falência do SVB, mas descartou um resgate da instituição. Então, a gente teve essa quebra desse segundo banco e a manifestação do Fed. Né? A manifestação do Fed, ela basicamente é uma guinada dovish muito agressiva. Né? No momento que ele fala assim, eu vou aceitar os títulos que vocês têm nos balanços de vocês em troca de cash, em troca de liquidez. Ou seja, ele está incentivando a liquidez. Ele está revertendo aquela sua redução de balanço patrimonial e cedendo liquidez, que a gente ainda não entendeu exatamente em qual medida, mas cedendo liquidez, porque se os bancos não têm o cash para devolver para os seus depositários, mas eles têm títulos que vão vencer daqui a 10 anos, o que o Fed vai fazer? Vai tomar esses títulos e botar dinheiro no sistema da mesma forma que ele fez ao longo de 10 anos lá, que a gente tinha taxa de juros zero e o Banco Central querendo estimular ainda mais a economia. Mas com base na marcação a mercado. Provavelmente, sim, com base no preço que o título negocia, mas talvez sem um desconto que teria hoje para você vender, para você desfazer no mercado secundário desses títulos hipotecários, por exemplo, ou do próprio Tesouro. Então, assim, o Fed voltou a ceder liquidez ali para os bancos. Pode ser algo pontual, como fez o Banco da Inglaterra, lá naquela corrida bancária, corrida lá dos fundos que a gente viu no começo do ano e tal, mas realmente uma sinalização do Fed de que precisa atender o sistema, né? Atender o sistema injetando liquidez. E então a gente tem um Fed que vem a resgate, mas a gente não entendeu ainda até que ponto a Janet Yellen garante os depósitos. Se a gente olhar todo o sistema financeiro dos Estados Unidos, é uma parte pequena desse sistema que está coberto pelo FIDC, né, que é o FGC deles. Então teria uma grande parte do sistema ali vulnerável a eventuais corridas bancárias. E agora a grande dúvida é como que isso vai se suceder, né? Será que as pessoas vão continuar correndo aos bancos ao longo dessa semana e que tipo de impacto que isso pode ter? Corleta, me parece que tanto é assim que essas instituições, em relação às quais o Federal Reserve é a mais importante, se antecipam justamente para refrear o que poderia ser uma corrida bancária generalizada. E me parece que o teu comentário vai nessa direção. Agora eu te confesso que há uma lógica perversa que me preocupa muito, que é a seguinte: de um modo ou outro, é como se qualquer banco pudesse assumir riscos maiores do que em teoria poderiam, por terem, ainda que de maneira não escrita, a garantia de que o Fed entra na parada e resolve. Pega a bola, coloca debaixo do braço e não deixa comigo que eu dou meu jeito. Isso pode levar muita instituição financeira a negligenciar e a não olhar para a matriz de risco com diligência. Quer dizer, assume muito mais compromissos do que em teoria deveria, e aí se der alguma coisa errada, lá vem o Fed e bota a liquidez. Isso não te preocupa? É sustentável? Olha, eu acho que assim, o Fed ele vai sempre resgatar quando ele entender que há um risco sistêmico e que o prejuízo de não resgatar é maior do que o prejuízo de resgatar. Assim, o SVB, não tá ninguém feliz lá, né? Ou seja, o banco quebrou, acabou e tal. A unidade do Reino Unido do SVB foi vendida para o HSBC por R$1, R$6, R$6,50 aí. Então, assim, não tá legal pro pessoal do SVB, né? Agora... E pra ninguém, né, Coleta? Acho que ninguém comemora isso, né? O Fed vai resgatar quando ele entender que tem que resgatar. Eu acho que isso já era um ponto. Como não se via, assim, se falava, a recessão tá chegando, mas... Putz, o desemprego tá na mínima, tá tudo bem e tal, o sistema financeiro tá sólido. O livro bege semana passada, 2 dias antes de quebrar o SVB, disse que o sistema financeiro tava sólido, tava tudo ok. Então, assim, isso... abre brecha para uma crise de confiança. Abre uma brecha para uma crise de confiança. Então, assim, o que os reguladores precisam fazer, o que eles estão tentando fazer gente, não vão pro banco.
tá tudo ok. Não vão lá tirar o dinheiro, que se for todo mundo tirar o dinheiro, essa tragédia dos comuns que aconteceu no Vale do Silício pode se traduzir em algo mais amplo e sistêmico. Então, assim, esse é o grande ponto. Como que vai se comportar a partir de agora, ao longo dessa semana, as empresas, os investidores, os clientes dos bancos pequenos regionais? Ou seja, você tem uma conta lá no Banrisul dos Estados Unidos. Putz, cara, quebrou o da Califórnia, Nova York fechou um. Quem sabe eu não pego aqui e não boto no JP Morgan? Isso é uma decisão racional. Só que pode ter um impacto sistêmico enorme, né? Então, essa é a grande dúvida. O regulador, provavelmente o Biden se pronuncia também sobre isso, vai ter que trazer alguma confiança. Ó, gente, relaxa, ninguém vai perder o seu dinheiro, o dinheiro está bem cuidado nos bancos, o sistema bancário americano está bem e tal, a gente vem num ciclo de choque de juros importante, mas estamos aqui e nada vai acontecer. Então, se houver essa comunicação e conseguirem realmente tornar esses dois episódios da Califórnia e de Nova York em coisas isoladas, né, em corpos boiando, mas de problemas específicos, atrelar mais a sua gestão própria de risco desses bancos e tal, aí a gente pode ter uma saída um pouco mais honrosa dessa história. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!